Quando se fala em púrpura, a primeira ideia que vem na cabeça é a contagem de plaquetas reduzida, mas nem sempre isso ocorre, e é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Olá, meu nome é Jeidson Cruz, sou médico hematologista do canal Hemato na Web. Vamos ficar aqui cerca de 10, 15 minutos abordando um tema interessante e relevante da hematologia ou da medicina em geral. E hoje nós vamos abordar um tema que é recorrente em nossos consultórios, nossas avaliações de hematologia, que é a púrpura. O que talvez você não saiba é que a púrpura nem sempre é por causa da redução da contagem de plaquetas. Isso mesmo, existe diversos tipos de púrpura, que nada mais é do que a manifestação cutânea, ou seja, ao aparecimento na pele de lesões secundárias ao extravasamento de sangue para fora do vaso, para a região do subcutâneo. O nome púrpura é oriundo da coloração arroxeada, que é manifestada no surgimento dessas lesões na pele. Nós temos, de fato, as lesões purpúricas, ou seja, a púrpura, oriunda da redução da contagem de plaquetas. Isso, inclusive, foi tema de um vídeo aqui no canal, que você pode passar lá e consultá-los. Porém, esse vídeo é um vídeo mais antigo. Se você também já acha que ele merece um upgrade, uma atualização, comente também no comentário do vídeo lá. Por outro lado, não raramente a contagem de plaqueta é normal e a pessoa apresenta com manifestações semelhantes àquela que nós notamos nas púrpuras trombocitopênicas. De forma a simplificar, vamos dividir em 3 grupos essas púrpuras. Uma relacionada à plaqueta, outra relacionada ao vaso e outra quando há um componente misto entre os dois. Mas antes de a gente prosseguir, é preciso saber se você vai gostar ou não desse conteúdo. E se você gostar, claro, clique no curtir. E da mesma forma, se você acha que é relevante e importante, não deixe de compartilhar para outras pessoas, para nós ganharmos, assim, importância e engajamento no YouTube e, dessa forma, divulgar mais notícias e conteúdos relacionados à hematologia e à medicina em geral. Quando nós falamos das púrpuras plaquetárias, como já afirmei anteriormente, existe aquela relacionada à contagem, ou seja, uma redução da quantidade de plaquetas circulantes. A principal causa geralmente é relacionada a fenômenos imunológicos, como é o caso da PTI, ou seja, da púrpura trombocitopênica imunológica, que eu já afirmei, é tema de um vídeo no canal. Existem outras púrpuras trombocitopênicas, que não são as PTIs, as imunológicas, como é o caso da PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítica urêmica, que muitas vezes traz uma contagem reduzida de plaquetas, manifestações hemorrágicas manifestadas pelas chamadas equimoses, que são aquelas manchas arroxeadas de maior tamanho. Essas alterações fazem parte dos grupos da microangiopatias trombóticas, que inclusive não vou aprofundar nesse vídeo, pode ser tema aqui de um vídeo no canal. Se você acha que merece, comente aí embaixo. A plaqueta, ela é um fragmento de célula, de uma célula chamada megacariócito, e ela possui estruturas internas que são muito importantes para a integridade da fisiologia da coagulação. A gente sabe que a plaqueta possui grânulos, alguns grânulos com proteínas, existem grânulos com serotonina, grânulos com ADP, e todos os conteúdos no interior da plaqueta possuem relevância na coagulação. Então, nós já sabemos que se há uma carência ou um funcionamento anormal da eliminação desses grânulos que estão no interior das plaquetas, nós estamos diante de um quadro de alteração qualitativa das plaquetas. Existem diversas situações clínicas, a maioria das vezes elas são situações hereditárias em que ocorre uma liberação anormal ou até mesmo ausência desses grânulos. Por vezes, as plaquetas possuem receptores anormais na sua superfície. Uma vez receptores que estão na superfície da plaqueta sejam ativados, ocorre uma alteração no interior dessa plaqueta, fazendo com que ela se torne ativada, ávida por agregar, ou seja, juntar-se a outras plaquetas e, claro, liberar os próprios grânulos que estão no interior dela. Então, a gente já sabe também que há alterações plaquetárias. Uma vez ocorrendo alteração nesses receptores, leva a uma sinalização anormal no interior da plaqueta.
então uma ativação, uma agregação, enfim, também é normal. Essas situações é o que ocorre na chamada trombastenia de Glasman e também na púrpura de Bernard-Soulier, em que alterações nos receptores das plaquetas fazem com que o funcionamento dessa plaqueta seja anormal, mesmo que estejamos diante de uma contagem de células normais. Uma outra alteração do funcionamento da plaqueta e uma ativação anormal da coagulação e o surgimento também de lesões equimóticas, ou seja, da púrpura, é a chamada doença de von Willebrand. Existem determinados tipos de doença de von Willebrand em que ocorre uma ligação anormal desse fator, do fator de von Willebrand, no receptor correspondente dele na plaqueta, fazendo com que a pessoa tenha tendência hemorrágica. Isso leva muitas vezes a uma contagem normal da plaqueta, às vezes até a dosagem de von Willebrand é normal também, porém nós devemos buscar se ocorre uma alteração na liberação dos multímeros do von Willebrand, ou seja, ver se ele tem um tamanho normal, ou até mesmo avaliar se ele é funcionalmente normal por meio de estudos da curva de agregação da plaqueta. Outro tipo de púrpura, já passando para um outro lado, são as chamadas púrpuras vasculares. Da mesma forma que na plaqueta existem formas adquiridas e formas que são hereditárias, ou seja, a pessoa nasce com a tendência a ter aquela púrpura. Das púrpuras hereditárias, que na verdade são mais alterações vasculares hereditárias, que pode se manifestar com lesões equimóticas, destacam-se as alterações vasculares da síntese do colágeno que envolve o próprio vaso. De forma bem simples, explicando para você, nós sabemos que o vaso sanguíneo ele é composto por células endoteliais, mas ele é envolto por uma matriz de colágeno que protege dessa ruptura do vaso e assim o extravasamento do conteúdo para o exterior. Como exemplo dessas manifestações de doenças vasculares, que pode se manifestar com equimoses, com lesões purpúricas, mas também pode se manifestar com sangramentos até mesmo maiores, destacam-se síndrome de Marfan, que é uma alteração que acontece em grandes vasos, mas pode ocorrer em vasos menores, levando a tendência a sangramentos. Destaque-se também a síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma doença hereditária em que o colágeno ele é formado de forma defeituosa, manifestando-se muitas vezes também por meio de lesões equimóticas, púrpura. Osteogênese imperfecta também é uma outra manifestação que pode acontecer, mas sem dúvida nenhuma, uma das manifestações que pode levar ao surgimento de equimoses e que se destaca é a chamada telangiectasia hereditária hemorrágica, também chamada de doença de Osler-Weber-Rendy. Bem, essa manifestação, da mesma forma como as outras, é uma alteração em que ocorre uma anormalidade na síntese do colágeno e uma tendência a formar vasos dilatados, ou seja, formar vasos cuja forma recebe o nome de telangiectásicas. E isso favorece um sangramento. Esse sangramento não é exclusividade cutânea, pelo contrário, muitas vezes se manifesta por meio de sangramento digestivo, até mesmo com manifestações hemorrágicas importantes e significativas. É um tipo de alteração em que pode se manifestar por meio de lesões purpúricas, lesões equimóticas, e é um tipo de púrpura vascular. Mudando um pouco para as púrpuras vasculares adquiridas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que destacar as situações em que ocorrem essas lesões equimóticas, ou seja, a púrpura, por causa de uso de fármacos. Aí, sem dúvida nenhuma, os antiagregantes plaquetários são os que se destacam. Dentre as púrpuras vasculares adquiridas, devemos destacar uma que já foi bastante comum anteriormente, que é o chamado escorbuto. O escorbuto é a deficiência de vitamina C. A vitamina C é importante na hidroxilação de alguns aminoácidos, como é o caso da prolina, que por sua vez é muito importante na síntese do colágeno. Então, nós já percebemos que uma vez o paciente seja deficiente de vitamina C, ele vai ter uma hidroxilação alterada de alguns aminoácidos que são necessários para a síntese e produção daquelas fibras de colágeno e, em consequência disso, aquele colágeno que envolve o vaso
terá um funcionamento anormal e, por conseguinte, um risco maior de sangramento. Nada mais simples do que corrigir o distúrbio com a reposição de vitamina C. Outras púrpuras vasculares podem ocorrer em situações das chamadas vasculites. Essas situações são mais comumente diagnosticadas em pacientes portadores de doenças reumáticas. Inclusive, nós temos um vídeo sobre reumatismos que podem afetar o sangue e você pode conferir também. Bem, então, algumas vasculites levam a alterações purpúricas e uma manifestação semelhante àquelas que nós vemos nas púrpuras, onde ocorre a redução das contagens de plaquetas. Por exemplo, a púrpura de Renox-Schlein, também chamada de vasculite por IgA, em que há uma deposição de imunocomplexos relacionados principalmente a esse tipo de anticorpo, que é o IgA. Em consequência disso, ocorre o surgimento de lesões vasculares, geralmente manifestada por uma lesão purpúrica, ela é um pouco mais elevada e leva então a um risco de sangramento. A púrpura Renox-Schlein, ela acomete principalmente crianças, mas pode acometer adultos também. Geralmente em crianças ela tem um curso bastante autolimitado, em adultos acaba sendo um pouquinho mais significativa essas manifestações, mas felizmente, a maioria das vezes o tratamento não é complexo. Envolve o uso de corticosteroides, pode ser necessário o uso de algumas terapias adicionais, como é o caso da plasmaférese, ou até mesmo em determinadas situações em que ocorre um envolvimento mais sério, principalmente visceral, pode ser necessário também o uso de imunossupressores. A vasculite por IgA, a púrpura Renox-Schlein, ela é um espectro de manifestação de um quadro relacionado ao anticorpo IgA, que pode também levar a uma nefropatia, ou seja, a chamada síndrome por IgA, levando muitas vezes à hematúria. Mas isso é tema para um outro vídeo. Outras vasculites, como é o caso das vasculites virais, como a gente vê no caso do dengue, da febre amarela, também pode levar a manifestações hemorrágicas com presença de equimoses e uma apresentação dessa forma purpúrica. É o que nós notamos, por exemplo, nas febres hemorrágicas também por outros vírus. E aí, você sabia que era possível a presença de púrpura relacionada a alterações vasculares ou até mesmo com contagem de plaqueta normal? Comente aí se você sabia, se você achou que é relevante. Esse conteúdo ele é feito com bastante cuidado, bastante carinho para permitir a compreensão de todos. E claro, se você achou interessante, não deixe de curtir e passar para outras pessoas, pois pode ser interessante para outras pessoas também. Afinal, a dúvida que você tem, outra pessoa pode ter. No nosso canal, Hemato na Web, lá no YouTube, existem outros vídeos que você pode assistir também. Inclusive, eu vou deixar algumas sugestões aqui para você. E se você também acha que esse conteúdo é interessante e você não quer perder, assine as notificações, fazendo com que você seja notificado após você se inscrever também para acompanhar nosso canal. Fiquem todos bem.